Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Aqui é o Fernando Parreiras e eu estou mais uma vez nesse estúdio maravilhoso nosso aqui, esse estúdio novo dessa nova temporada. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, um jovem talentoso, empreendedor nato, mas não vou dar mais spoiler não, senão você descobre, tá? Mas só de fato curioso, assim como outros convidados, a lista que a gente tem definido das pessoas a virem aqui, a trocar ideia, a conversar, são pessoas que eu sempre digo que são comuns, mas que nos inspiram. Esse comum é porque não está longe de mim, ele está do meu lado, geralmente, mas geralmente eu também não conheço, né? E eu encontrei com essa pessoa em uma inauguração de um consultório de um amigo em comum. E, enfim, o Espírito Santo bateu literalmente, é um cristão também, e em 2 minutos de conversa eu falei, eu vou ter que bater um papo com ele, não vai ter jeito não. Apresento para vocês Marcone Visagista. Obrigado, cara, por ter aceito esse bate-papo aqui, para a gente poder falar sobre beleza, você vai me corrigir, mas sobre beleza, sobre apresentação pessoal, sobre imagem, e o seu sobrenome já disse, visagismo. É isso aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? O Jornada Cast é um projeto incrível, né? E ficou muito legal, ficou muito bonito aqui o estúdio. Parabéns por essa iniciativa de estar levando conhecimento para outras pessoas, outros jovens, né? E eu já me senti perdido, né? É difícil, tem um momento ali que você não sabe para onde ir. E eu tenho certeza que agrega muito para as pessoas, né? O conhecimento eu acho que é tudo, né? É tudo, na verdade. Assim, quando você entende para que você está aqui no mundo, qual que é o seu propósito no mundo, quem que é Deus, para que você nasceu, por que você está aqui, porque, né, como que você vai sair do ponto, né, tal e chegar no outro ponto, o ponto A e o ponto B, né? Então, o conhecimento é tudo. Perfeito. Você fez uma introdução muito legal que me traz uma frase. Deus nos fez de propósito. Não há nada diferente disso. Não precisamos de duvidar. E na nossa carreira, na nossa jornada, geralmente a gente vai encontrar propósito, a gente vai encontrar chamado, a gente só precisa de estar Sim. aberto a isso, né? E para poder começar, a gente já deu vários spoilers aqui, mas para poder começar, eu sempre começo, tem um livro atrás de você aqui, que é o livro C, Reflexões e Práticas de um Ser Sim. Comum, que eu escrevi há um tempo atrás, e eu começo perguntando, quem é esse ser que está aí? Qual que é a essência do Marcone? O que há por trás desse cara aí, de uma luz gigante? Cara, eu acredito assim, eu falei com meus amigos hoje, eu me sinto especial. Eu acho que todo mundo tem que se sentir especial, né? Só pelo fato da gente ser imagem e semelhança de Cristo, você tem que se sentir especial. E eu me sinto. Todos os dias eu olho, cara, e sou grato por quem eu sou, pelas coisas que Deus tem feito na minha vida e pelas coisas que há de acontecer e de entender, né? Hoje eu compreendo plenamente o meu propósito, o único propósito e o propósito de todo ser humano, porque o ser humano fica atrás do propósito dele. Qual que é o meu propósito? O propósito da gente é um só, é adorar a Deus. Não existe outro, né? Existe um vazio aqui dentro que só quem preenche é Deus, né? Tanto que todos os seres humanos, eles buscam preencher de alguma forma, ou com bebida, ou com cigarro, ou com outro Deus, ou com uma imagem, porque na realidade existe esse vazio, né, que é preenchido só por Jesus. E eu, né, foi esse ano, acho que eu tive esse contato mesmo, meus pais eram católicos, comecei na igreja de novinho, sozinho, sou de uma família muito simples, mas hoje o meu foco hoje estou crescendo, estou empreendendo, mas é levar uma esperança para as pessoas. E eu encontro clientes, às vezes, que são multimilionários, clientes que têm muito dinheiro, mas às vezes você vê no olhar da pessoa que está precisando de algo diferente, sabe? E eu vou lá e aproveito do meu trabalho, dou o meu melhor ali através dos meus gestos, da minha vida, do meu posicionamento, de como eu me comporto, das minhas palavras. Eu vejo que as pessoas começam a perceber, poxa, tem algo diferente do que é isso, né? E através do meu trabalho eu consigo levar a alegria um pouco da alegria que Cristo tem colocado no meu coração, né, desse propósito. E a imagem é importante, porque cuidar da imagem do nosso corpo é cuidar de como as pessoas estão nos vendo, cuidar do templo, né? É importante cuidar do templo.
Refletir o tempo, né? Exato. O Marconi é isso, veio de uma família simples, né, do Novo Amazonas, ali próximo ao bairro que eu sempre morei, meu pai é de Contagem, uma família também muito simples, casou com minha mãe, e eles moravam num cômodo ali no bairro industrial. Eles já tinham 3 filhos, eu fui o quarto ali, e minha mãe já tinha ligado, por não ter condição mesmo de cuidar da gente, eles passavam dificuldade, e acabou que meu pai decidiu, por dificuldade, a questão familiar mesmo, porque não dá certo morar um monte de gente no mesmo lote ali, né? E ele tinha já as irmãs dele, que também tinham casado e moravam ali no lote, mudou para Betim, no Amazonas, perto de Teresópolis. Na época ele não tinha nem muita estrutura, né? Era até meio perigoso. E era um galpão que seria um depósito, né? E acabou que a gente foi, né? Nós fomos morar dentro desse galpão. Ele fez umas paredinhas de barra, dividiu e ali que a gente morou ali a gente morou por muito tempo, eu e meus irmãos. E lembro de momentos que a gente passou dificuldade mesmo, que teve que pedir ajuda, pedir até ajuda de comida mesmo. E é isso. E eu lembro, então assim, hoje eu olho na minha vida e falo, cara, sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo, por tudo que Deus está fazendo por nós. Eu vejo que as dificuldades que eu passei, tudo isso, o fato até da minha imagem mesmo, nunca, quando eu era mais novo, eu não gostava de mim, da minha imagem. Então eu tinha um preconceito com a minha imagem muito grande, com o pessoal da escola também. Já tinha aqueles bullying, né? Então, tinha os apelidos, e minha imagem é realmente bem diferente. Hoje eu estou bem atualizado, bem 2.0. Apesar de. Então, assim, Ótimo. se fosse comparar com o que eu. Realmente, entendeu? Assim, então. Mas eu vejo que até nisso Deus tinha um propósito de mostrar que eu tinha aquela imagem, mas que Ele pode me usar, né? Uma pessoa que não era ninguém, que não se gostava, não gostava de imagem, e hoje trabalhar a imagem de outras pessoas, trabalhar a imagem, a autoestima de outras pessoas. Então, eu já passei por esse caminho, sei o que isso faz, sei o quão ruim é não se gostar e, às vezes, deixar de ir em algum lugar porque você acha que você não está bem o bastante com o seu cabelo, né? Porque o cabelo era bem diferente, a testa grande, pequenininho, o queixo para dentro, era muito magrelinho, a cabeça muito grande, e eu não gostava ali, mas quando você vai crescendo, pô, eu sou imagem e semelhança de Deus, então quando você vai aceitando isso, você começa a se autoconhecer, e quando você começa a autoconhecer, você aproxima do belo, da beleza, da verdadeira beleza, que é quando você conhece Cristo, isso que é a verdadeira beleza, né? Platão mesmo, os próprios filósofos sempre diziam, né? Que a beleza está no suprassensível do ser, a verdadeira beleza é quando você se encontra, está na sua essência, né? Que é acima do que é apenas bonito, do que é só estético. E eu acho que o Marconi é esse cara. Eu acho que o propósito aqui na Terra é levar a palavra de Deus. Inclusive, né, minha mãe ela tinha ligado, né? Eu não, tecnicamente, se ela gostaria de parar por ali, mas Deus tinha algum motivo, né? Inclusive a mãe dela falou, minha avó, e meu nome é Marconi. E eu fui descobrir isso pouco tempo agora, porque eu venho pesquisando muito sobre, lendo a Bíblia, entendendo, porque tudo tem a ver. A música que a gente ouve tem um hertz que comunica algo, a imagem comunica algo, inclusive os nomes comunicam algo. Por isso que Jesus ele mudava o nome das pessoas. Né? Você é Simão, agora você se chama Pedro. Né? E eu falei, que Marconi, o que significa? E aí fui puxar, Marconi é um nome italiano, mas que vem de Marcos. Né? E Marcos, o significado de Marcos é orador, palestrante. E hoje eu viajo o Brasil todo palestrando. Né? Minha consultoria é uma mentoria para o cliente. E Marconi foi italiano que criou o rádio também. Ele chegou a ser preso no hospital psiquiátrico, porque as pessoas achavam que ele era louco, porque ele acreditava que era possível falar aqui e o som sai de lá, em um radinho. E desse sinal via rádio que ele descobriu que era o poder, técnica, segundo ele, era o poder do éter, né? Que era o poder da comunicação, né? A telecomunicação ali sem fio, né? Então ele acredita muito. Naquela época ele já acreditava nisso. E do rádio veio tudo, veio o telefone, a internet, né? Todas as coisas que levam o quê? Comunicação. Quem criou foi o Marconi. Então, olha como é que o nome tem o poder. Então, hoje eu acho que Deus tem uma tarefa através da minha vida de levar a mensagem. Então, hoje eu palestro o Brasil todo,
né? Comecei cortando cabelo de moradores de rua, com 14 anos, para ajudar a família. Falei, vou aprender a cortar cabelo. Eu comecei levando ali para os moradores de rua, viu? Tanto que quando você muda a autoestima de alguém, ela confia em você, ela quer te ouvir, ela quer te dar ouvidos. Então, acho que o propósito de todo mundo é o mesmo, que é adorar a Deus. Agora, como você vai fazer isso? Cada um vai fazer de uma forma, né? Então, no meu caso, é através do cabelo, né? Através da imagem, cuidando das pessoas. E eu já viajei para fora, para a Europa e para todos os lugares. Eu acho que eu vou para todo o Brasil. Eu levo a minha postura, eu levo a questão da família. Sempre falo da minha esposa, da minha filha, né? Como eu entrei no Elias, que não foi fácil, mas ele gostou do meu caráter. Que o Elias sempre falava assim, o teste que eu fiz para entrar lá, eu não cortava cabelo. Foi o pior do teste, mas ele me contratou, porque ele falou assim, cabelo técnico qualquer um pode aprender. Eu preciso de alguém que seja disposto, que seja honesto. Então, acho que é isso. Hoje estou aí. Maravilhoso, cara. Se a gente parasse o podcast aqui agora, eu acredito que já inspirou muita gente só nesses 10 minutos da sua história, porque está me inspirando, pode ter certeza, e está inspirando outras pessoas também. Eu também tenho um programa de mentoria que chama Ascend, que Ascend é ser em latim, justamente para descobrir dentro de nós a luz que existe dentro de nós, para que a gente seja luz na vida Latim. de outras Inclusive, o pessoas. nome do meu novo negócio é em latim Em também. latim também, então, tá vendo? Não existe coincidência, hein? Existe coincidência. É isso Então, aí. né? Mas, dentro dessa mentoria, eu sempre falo que a gente começa a nossa vida profissional trabalhando. Você trabalha. E o ato de trabalhar significa que você pode usar de duas formas. Você gasta para poder o seu tempo para poder gerar um dinheiro, ou seja, você vai lá, executa algo, recebe aquilo dali, então você está trabalhando, como você pode servir também, o seu ato ali de servidão, do seu esforço. E ao longo da nossa vida, a gente vai transformando esse trabalho em uma carreira, né? Você Sim. começa ali cortando cabelo, de repente você vai empreender, você vai formar uma carreira, você vai se especializar e tudo. Chega uma hora que a gente define propósito, que é o que você acabou de falar, que é justamente, poxa, eu quero transformar a vida de pessoas, começou por dentro da sua casa, com seus pais, ajudando e tudo. E eu arrisco a dizer que você já tem um chamado, cara. Você não tem um propósito mais. Deus te gritou, literalmente falando, meu filho, você é um dos escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente precisa de entender isso e deixar que Deus, de certa forma, nos conduza por isso. Então, novamente, arrisco a dizer que eu acredito que você tem um chamado, que Deus, Amém. ele só entrega um chamado para aqueles que estão dispostos a ouvir. E ele simplesmente, na criatividade, na simplicidade do nosso Deus, né? Ele chama aqueles e ele vai fazendo com que a gente só consiga transmitir aquilo que a gente viveu. Então você viveu todo o seu preparo, toda a sua o seu momento ugly aí, de pessoa feia, vamos dizer assim, foi um preparo para que você pudesse olhar, e acredito que isso acontece com você, olhar para pessoas e falar, poxa, eu já vivi isso, então deixa eu ajudar, deixa eu mostrar para ele que eu já passei por isso, Exato. né? E Deus foi enchendo aí a sua mochilinha, fazendo uma narrativa, um storytelling, se você estivesse subindo uma montanha rumo ao chamado de Deus, ele está colocando suas habilidades aí na sua mochila, está tirando outras, Sim. e você está sensível a isso. Cara, é maravilhoso, porque novamente, se a gente termina aqui agora o podcast, eu já saberia o porquê que você veio, que é justamente me dar a certeza que esse lance de propósito, chamado, ele existe, porque você está aí. Mas, enfim, vamos aprofundar aqui agora, porque a gente está falando de Marconi visagista, e eu mesmo, até pouco tempo, eu não sabia o que era visagismo, né? Eu me recordo que a palavra visagismo eu vi num salão de uma moça, inclusive vou honrar a vida dela aqui, que é a Raquel, porque querendo ou não, a cadeira, você vai falar melhor do que eu, uma cadeira também serve como psicologia. Então a gente troca muita ideia com as pessoas, por isso que eu estou honrando a vida dela também. E eu lembro que eu peguei uma revista e li visagismo e vi um homem assim com o cabelo cortado diferente e tudo. E eu vi que era só a ênfase ao cabelo, mas não é só isso, né? O que é o visagismo, Marconi? Explica pra gente, cara. Então, o termo foi registrado por Fernand Aubry, um francês, em 1937. Ele era cabeleireiro e maquiador
E um dia ele caminhando pela rua, ele viu um cara mexendo no jardim e ele perguntou assim, ele estava bem vestido, né? Ele perguntou se ele era um jardineiro. E essa pessoa respondeu para ele que não era, ele era um paisagista. E ele perguntou qual que é a diferença. O rapaz respondeu, não, é porque o paisagista vai criar o projeto do jardim. Já o jardineiro, ele vai cuidar do jardim. É diferente, ele vai cuidar. Ele vai cortar, vai colocar um adubo, né? Enfim, então essa é a diferença. E aí ele olhou, poxa, eu não sou só um cabeleireiro, né? Ele pensou, sou diferente, eu faço diferente, eu penso nas mulheres, eu peço para elas caminharem, eu analiso, eu trago coisas da natureza para criar o penteado. E nem ele mesmo sabendo do que se tratava tão bem, ele foi lá e registrou o termo visagismo, né? Visagisme, que é visagem em francês, significa rosto, visage é rosto. E ismo é o sufixo que expressa o conceito, o estudo do rosto, como sede da identidade de todo ser, do ser humano, né? Sede da identidade. Então, o maior senso de identidade está no seu rosto. Quando você olha para uma pessoa, você já fala, oh, cara de bravo, cara de bonzinho, cara de rico, cara de humilde, cara de tudo, cara de bravo, entendeu? Então, assim, quando você pensa numa pessoa, que a primeira coisa que vem no seu rosto, na sua mente é o rosto, né? Por isso que ele registrou visagismo, que fazia maquiagem, fazia cabelo, então tá ligado ao rosto. Só que esse estudo ele foi se difundindo, foi aumentando, então várias pessoas foram entrando. Hoje nós temos o Philip Haller, que foi considerado um pai do visagismo aqui no Brasil, apesar de ser inglês. Ele estudou imagem, linguagem do desenho. O Philip, ele nem corta cabelo, o Philip ele é artista plástico, ele é um pintor, né, renomado, que aprendeu com grandes pintores, assim, estudou em grandes escolas na Inglaterra, na França, né, hoje ele está bem velho, né, foi um dos meus professores, inclusive, estudei com ele, estudei com o Claude, que foi aluno do Fernão Abreu em vida ainda, o Claude até hoje é vivo ainda, um carequinha, mora na França, né, ele ensina o método visagisme, né, Claude Julliard, que foi o único, ele é o único aluno, acho que é pessoa em vida que estudou ainda com o Com próprio Fernão Aubry. o criador do conceito. Exato. Na verdade, ele criou a palavra. A gente fala que ele criou o termo, registrou o Ele termo. teve a ideia, Teve a depois ideia, mas na outros... verdade, agora com o conceito bem mais difundido, né, a gente percebe que é muito amplo. A gente, dentro do visagismo, né, o visagismo do PH, que é o Philip Haller, ensina, e aí como eu, por exemplo, peguei o Felipe e aí eu fui a fundo, aí eu mesmo já virei outra pessoa ali dentro dessa cronologia que a gente pode, que está vindo estudando, está Você evoluindo, aprimorou, você aprimorou, isso, a gente evoluiu. vem evoluindo cada vez mais o estudo. Né, o Felipe ele já trouxe a questão dos temperamentos, enquanto o Fernalbre ele olhava mais na questão estética, usava muito feeling, né? O Felipe já trouxe muita ciência. Então, dentro do visagismo nós estudamos neurociência, nós estudamos psicologia analítica, nós estudamos sociologia, nós estudamos é, fisiognomonia. É muito legal isso. Fisiognomonia é uma ciência milenar, né? Que legal, Surgiu, se eu não cara. me engano, isso na China, primeiro. Os chineses utilizavam esse estudo para ler o rosto das pessoas há muito tempo atrás, entendeu? Para saber se a pessoa está mentindo, como que ela é. Então, nós estudamos muitas coisas. Por isso que eu consigo olhar para o cliente assim, só de olhar para ele. Tem muitos clientes que falam, que isso, cara? Tem cliente que brinca, você é cigano? Eu falo, não, isso é só ciências mesmo. Por quê? O cliente senta e eu começo a falar, você é dessa forma? Você já fez isso? Você faz aquilo? Como é que você sabe? Porque a gente tem esse poder de fazer uma leitura, porque tudo expressa, né? Então, a forma segue a função. A forma das coisas tem tem a funcionalidade. Eu até posso entrar um pouquinho assim para as pessoas entenderem mais. Eu acho que vai ser bem legal. Tipo assim, a teoria mesmo. Qual parte da neurociência que encaixa no visagismo? Qual parte da psicologia que encaixa no visagismo? Qual parte enfim, da fisiognomonia, da sociologia, né, dos temperamentos? Qual parte de Platão, né, filosofia?
como que Platão, Aristóteles, Hipócrates, Pitágoras, como que a matemática, como que a geometria, né, está dentro do visagismo também, né, e como que isso pode contribuir para a sociedade. A gente pode entrar nisso, mas basicamente o visagismo, basicamente não, né? Olha só, o básico eu Basicamente, já aprendi muito aqui. basic, Imagina a mentoria do Marconi, que também a gente vai comentar aqui depois, mas não é só um simples corte de cabelo. Eu sempre falo que quem pega algo, quem tem uma ideia, depois vão vir outras pessoas que vão aprimorando aquilo na linha do tempo, né? Nessa cronologia que você chamou. E aí outras pessoas vêm, evoluem, e no final tudo é estudo, tudo é razão e emoção. Você pega todos os filósofos que você citou, eles ficavam, né, entre razão e emoção ali o tempo inteiro. E eu, como uma pessoa matemática, no final também tudo é número, se você for sim. observar, né? Ou geometria, como você colocou e tal, tem todo o estudo, é bacana demais. Mas, enfim, visagismo, mas você não começou como visagista, você começou lá atrás, talvez aí a gente estava aqui na resenha antes, e é uma história super legal. Você começou cortando o cabelo para poder ajudar seus pais, enfim, Sim. né? Mas não foi sucesso a primeira vez, não, né? Você cortava cabelo do pessoal sentado lá ou o pessoal te rejeitava? Como é que era? Não, era no início, quando eu fui fazer primeiro fui fazer um curso do governo, aí o Wesley me ajudou, que tinha um salão lá, ele me viu fazendo esse curso e falou, não, isso aí não vai dar sangue não, viu que eu estava interessado e precisava de alguém lá na barbearia, me ajudou, comprou o primeiro material para mim, pagou um curso do governo, que eu atendia moradores de ruas ali em frente ao restaurante popular na Santa Divígios, em Betim, e aí ele me dava o dinheiro do popular, da passagem, e aí terminei o curso rapidinho ali, foi questão de 2 meses, um mês. E aí comecei a trabalhar na barbearia, aí os clientes chegavam, vai cortar, amigão? Aí ele falava, não, bacana, não vou esperar o Wesley, que era o meu. Inclusive, é uma história linda, tá? Essa questão do Wesley. E aí chegava outro, vai cortar, amigão? Não vou esperar o Wesley. Aí os caras falavam, oh, você tem que estudar para você ser que nem o Wesley. Os clientes falavam, o Wesley é o melhor aqui do bairro. Ele aprende Foi com seu ele. mentor, cara. Isso, O e ele me Wesley foi seu ajudava. mentor e inspiração para Exato. você, né? Exatamente, e aprendi com ele bastante, né? E depois de um tempo que eu fui crescendo, o corte era R$ 7, ganhava metade do corte, né? 50%. E as coisas foram caminhando, aí os clientes começaram a contar comigo, pelo carisma, comecei a ganhar os clientes pelo atendimento. Eu falo assim, se você não é muito bom tecnicamente no que você faz, o cliente tem que pelo menos sentir que você está dando o seu melhor para ele estar feliz, porque o atendimento hoje em dia tem sido tão ruim em vários lugares, que tipo, a pessoa não consegue nem sentir que você está dando o seu melhor para que ela fique bem, sabe? Então, às vezes, você não precisa ser o melhor no que você faz ali naquele momento agora, mas você tem que se portar como se fosse o melhor, dar o seu melhor. A pessoa tem que sentir, cara, ele está dando o melhor. Não, um garçom, às vezes, ele não é o melhor de todos, mas você sente nele que ele está tentando ir lá, resolver e voltar. E eu era assim, não, você está gostando do corte? Não tá, mas por que você não está gostando? Quer uma água? Você quer um café e tal? E o cliente, e aí foi aos poucos, né? Você vai conquistando e as pessoas vão te dando espaço. E é isso. E aí, Bacana demais. Imagina você lá na sua adolescência, hein? Olha como é que Deus vai nos preparando. Você na adolescência se sentindo feio, né? Igual você colocou. é isso que você pode Você, falar. e aí sentado lá cortando o cabelo com todo mundo, os amigos passando. Eu falei, ei, você não vai dar certo não, Isso, cara. falava. Você tá Dá aí, você morrendo de não tá vergonha. cortando o cabelo de ninguém, enfim. Você tava fadado a desistir de tudo, né, Isso, cara? Você precisou de muita ousadia aí, de exato. muita coragem e acredito que de Aí, unção mesmo para poder continuar, né? e naquela época, hoje é um luxo, né? Eu sou barbeiro, o pessoal enche a boca já para falar que é barbeiro, né? Que hoje ganha bem, já tem um conceito valorizado. Naquela época, o que você é? Seu cabelo, porque nem tinha o barbeiro, né? O barbeiro era abaixo de tudo, né? Então, aí eu trabalhava no salão, cabeleireiro, eu era cabeleireiro que falava. Aí o pessoal já começava a zoar, ai, cabeleireiro, não vai dar certo, não. Já tinha um preconceito assim absurdo. E eu novinho ainda, aí Ó, eu dá vou te sangue falar não. que é legal, porque eu também, né, na adolescência, eu sou mais velho que você, mas na adolescência eu lembro que o comparativo era assim, se você vai no salão é caro, se você vai no barbeiro é barato, É, né? Tipo assim, não, eu é, corto no barbeiro mesmo, eu vou lá é, e só passa a máquina, né? Tipo assim, eu isso. só faço aquilo ali, só passo a máquina. E aí você vê a evolução de sair daquilo dali e hoje ter a toalhinha quente, assim, né? É, Como é que é uma quebra de paradigma também, a gente vai evoluindo,
porque tudo isso foi um processo de melhoria Sim, contínua, né? Muito visto no mercado corporativo, enfim, são atos de inovação também tudo isso. sim, Você pega o simples corte de cabelo e vai inovando ele na linha do tempo, você vai trazendo excelência. Para trazer excelência, você precisa de algumas pessoas ousadas, porque toda vez que você procura dar um passo de excelência a mais, vai ter talvez 80, 90% das pessoas que vão te zoar ou vão falar, ih, tá querendo, esse negocinho não vai dar certo não. Mas no final são essas pessoas que nos aplaudem também de alguma forma para poder, e a gente puxa esse pessoal depois também, né? Fala, pô, tem um monte de gente aí provavelmente está se inspirando em você agora. Assim, né? sim. Lá na sua adolescência era aquele o rejeitado, mas agora a gente se torna também inspiração. Cara, para a gente poder dar prosseguimento, como se a gente tivesse blocos aqui, né? Mas você está me inspirando em duas palavras realmente que têm feito muito sentido para mim, que é ousadia e excelência. Essas duas palavras, elas soam demais na minha mente hoje em dia, e eu vejo que são palavras de Deus mesmo, do Criador, né? Sim, Ele nos pede para que a gente seja ousado, óbvio, respeitando todas as vontades dele. Alinha os nossos corações à tua vontade, Deus, né? E a partir disso a gente tem que ser ousado, enfim. A sua história do barbeiro, da barbearia de bairro, um dia você foi parar no seu Elias, que é, se não a maior referência no Brasil hoje, para isso. é, E foi um ato de ousadia, né? sim, Provavelmente você não tinha nem sim. vindo em Belo Horizonte ainda. Não, não, não. E aí conheci ele pela TV e falei, cara, quero um dia trabalhar lá. E aí o poder do networking, né? Criei uma amizade com o assistente dele, o carinha que varria a cadeira do Elias. E aí ele gostou de mim, aí um dia o Elias precisou de contratar alguém, ele me indicou no teste, entendeu? Ele falou, não, o cara é bacana, o cara atende Novo Amazonas, os clientes lá falam bem dele e tal. E aí fui lá, fiz o teste, ele me contratou. E aí fui fazer, no primeiro mês, 6 meses que eu tava lá, ele postou que ia ter um curso em Londres, né, que ele ia ir para lá estudar com o melhor barbeiro do mundo, e quem quisesse ir na barbearia podia ir. Vários outros barbeiros poderiam ter ido. Eu falei, cara, não, eu vou nesse negócio. Cheguei em casa, conversei com meu irmão mais novo, que era ex-servente também, que eu ensinei ele a cortar cabelo. Hoje eles estão morando em Portugal, inclusive, são barbeiros lá, estão trabalhando, tá dando muito certo, estão caminhando bem lá. Com a ideia de um nome que eu tive, que era Brothers, né, uma antiga barbearia minha lá na garagem, que foi até depois do Wesley, inclusive, antes de ir pro Elias. E me perdi aqui no raciocínio, Não, você aí tinha você que falar. estava falando justamente do seu início, dessa ousadia de seu irmão, provavelmente teve alguma ação aí para te proporcionar aí Isso, para Londres, exatamente. né? Exato. Aí ele pegou e vendeu a moto dele, né, para me ajudar. Eu também tinha um dinheiro e fui para a Inglaterra. Fui estudar e fiz um curso lá na Inglaterra com o Josh. Eh, Foi assim algo difícil porque até então não tinha tanto conhecimento, então eu pensei que eu não ia conseguir captar, aprender mesmo tudo que tinha aquilo ali. Eu não sabia falar inglês, mas aos pouquinhos foi entrando na minha mente. Quando eu voltei para o Brasil foi assim, foi muito bom. As pessoas começaram a me ver com outros olhos. Eu comecei a ministrar curso. No início eu dei curso ali até para pessoas sem cobrar mesmo, para poder criar um nome. E tudo isso eu acho que vocês têm que pegar, tá, gente? A questão dessas são pequenas jogadas que fala assim, mas o que é empreendedorismo? Eu acho que empreendedorismo é isso, é ter coragem, ousadia. Quero dar um curso. Às vezes ninguém vai chegar, quero que você dê curso. Às vezes você não tem nome nenhum. Então, cria um curso gratuito, chame alguém, faça fotos, cria um Instagram ali, força a barra. Eu lembro que fui para o Rio Grande do Sul dar curso sem receber R$ 1, só para criar um nome ali, entende? Então, para a Inglaterra, nossa, mas eu não tenho dinheiro aí. Eu também não tinha. Pega um bem que você tem, mas se é o seu sonho, se é crescer, se é isso que você ama fazer, você tem que criar algo. Então, eu fui para Inglaterra, porque era o melhor que estava lá, eu sabia que aquilo ia trazer um nome para mim, então a gente sacrificou, tem que haver um sacrifício, né? Para Deus te entregar algo novo, você tem que abrir mão do velho, do antigo. Então, meu irmão vendeu a moto dele, eu peguei um dinheiro que eu tinha. Muitos falam, você é louco, vai pôr R$ 20.000, sua casa não tem nem muro, você mora numa casa de cerca, está indo para a Inglaterra. Aí é por isso mesmo que eu estou indo, para depois eu ter uma casa boa, meus pais, para mim, né? E é isso que aconteceu. Hoje eu consegui casar, né, através desse curso da Inglaterra, me gerou várias oportunidades de clientes, de cursos, de outras viagens em torno do educador. E hoje, graças a Deus, estou casado, tenho uma casa bacana, tenho, né, minha filha, tenho
várias conquistas, né? Não preciso ficar citando nada, tudo aqui, mas, né? E eu acho que através disso, da ousadia, entender que você pode, que Deus te ama, que todos nós temos um propósito sim, tem que acreditar e fazer acontecer. Perfeito, cara. Os coaches, geralmente, eu particularmente não curto muito a palavra coach, prefiro mentor, né? Enfim, parece a mesma coisa, mas na minha cabeça, pelo menos, é diferente. O Wesley foi um mentor para você na prática, né? Sim, Outras pessoas, enfim, apareceram também na sua jornada para isso. Mas, geralmente, os coaches falam assim, pega a chave, né? Aquele negócio, pega as chaves principais da nossa conversa aqui. E é muito legal esse pitch rápido que você fez sobre ousadia. O fato é, a gente nunca está preparado, cara, para o que aparece na nossa frente, né? A gente clama por oportunidade. A nossa vida é isso. Toda vez a gente vira e fala, gostaria de ter uma oportunidade, eu gostaria de ter uma oportunidade. E é aquilo, nossos avós já falavam, né? Cavalo alado só passa uma vez, aquelas coisas todas, né? O bonde só passa uma vez, tem que pegar e tal. Mas quando você traz para a realidade, a palavra oportunidade, se você jogar ela no Google ou no ChatGPT, vai vir uma descrição gigante. Na minha cabeça é apenas faça. Isso para mim é oportunidade. É o que você faz. Ou seja, quando você apareceu a oportunidade e, cara, aqueles que creem em Deus, pode ter certeza, irmão, a oportunidade ele joga. Ele te dá a oportunidade. Ele te fala, joga a rede, né? E que é atitude. O que você está transmitindo para a gente aqui é atitude. Você está confirmando isso para mim, mais uma vez. E, a minha atitude foi, meu irmão vende a moto, eu pego o dinheiro, eu junto o dinheiro, eu vou para Londres. E se a gente for parar para poder escutar as pessoas já são negativistas e são. pessimistas de padrão. Elas já vêm com isso configurado no É. ser delas. E aí a gente não tem que escutar muito isso não, cara. A gente tem que ir embora. Agora, certamente não foi fácil. Hoje você está com quase 200 mil seguidores no Instagram, mas talvez aí 1 ano, 2, 3, no seu tempo, você estava lá dando curso de graça, você estava gerando a sua imagem, mas principalmente você estava afiando o machado, né, cara? Você estava É, ali, como se diz, pegando todas as habilidades e refinando essas habilidades é isso para aí. que você hoje conseguisse, de fato, dar os cursos que você dá. Bacana demais, cara, é isso daí. Bom, o Marconi de hoje aí, com quase 200 mil seguidores, sem agenda, e você citou o seu Elias, é uma grande referência aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, mas hoje foi seu último dia lá, né? Hoje foi meu último dia. Inclusive, foi ele que me intimou a sair, né, o seu Elias de lá. Porque eu já estou lá há 7 anos. E honrei, né? Hoje, atualmente, estava atendendo na sala dele, que é onde ele atendeu vários jogadores, né? O seu Elias, para quem não sabe, já atendeu o Messi, já atendeu o Neymar várias vezes, Ronaldinho, vários jogadores aí, seleção brasileira toda, Argentina. Eu também já atendi alguns jogadores, já atendi César Menotti e Fabiano, alguns artistas. Estive em São Paulo agora fazendo consultorias de alguns grandes influencers, né? E ele me chegou para mim, tem um mês atrás, antes do Barber Day Conference, e falou, Marconi, é o seguinte, você tem que crescer, cara, já não te cabe aí mais, você tem que fazer alguma coisa. Se você quiser continuar aí, pode, fica, mas você vai perder. Né? Aí ele até contou uma situação, né, vamos dizer uma parábola, né, para mim entender o que ele queria me passar, que basicamente é uma criança tem que nascer, ela tem um tempo certo de nascer, né, que é 9 meses. Se for muito antes disso, ela tem uma chance de morrer prematura, né? Se ela nascer com 5 meses, 6 meses. E se ela nascer depois também, ela pode morrer. Então tem um tempo certo para tudo nessa terra, né? E ele falou, tem muitos barbeiros que saem daqui antes da hora, acho que já é o bonzão, que pode, que não sei o que tem lá, e some no mercado, se perde. Outros, e no seu caso, e se você demorar demais, outros que demoram demais, às vezes você vai perder a vontade, vai perder vamos dizer, o tesão assim, de fazer um Sim. negócio, né? Aquela força de vontade, aquele encanto. Às vezes você vai ficar demais, aí vai passar o time, você, vou ficar aqui mesmo, né? Já tô cômodo, né? Tá legal. E ele falou, olha, cara, você tá num time legal, você criou um método, criou algo diferente que ninguém tá fazendo. Você chegou e falou, vou cobrar R$ 2.000 num corte de cabelo. Até então, quem fazia isso? Entendeu? Você chegou e falou que ia ser 300, todo mundo já ficou louco. Como assim 300 reais num corte? Aí você chegou com 500, com 1.000 e hoje você cobra 2.000 e
Semana passada eu atendi o gerente da American Airlines. Ele nunca tinha vindo nem em Belo Horizonte. Ele veio para cortar o cabelo comigo por R$ 2.000. Atendi um maior advogado de Portugal. Ele veio só para fazer consultoria. Tem 217 mil seguidores. É o maior advogado ali. Ele é especializado em consulado, em cidadania portuguesa, né? Veio até aqui. Então, tem recebido gente de vários estados, de vários países, né? E com esse método que já existia, na verdade, eu falo que o maior visagista que existe no mundo é Deus, né? Pitágoras, ele não criou a proporção, ele descobriu, ele só entendeu que isso existia na Terra, entende? Pitágoras, ele só entendeu que existiam umas notas musicais, mas quem criou foi Deus, ele entendeu, e aí eles só descobriram. Hipócrates, né, fala lá, Hipócrates introduziu o estudo dos 4 temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático. Na verdade, está tudo na Bíblia. Quem criou isso foi Deus. Então, tipo assim, os cientistas, eles tentavam, né, entender onde que está a beleza. Aí ficava lá Platão discutindo com Aristóteles lá, né, os pensamentos, né? Platão tinha um pensamento, Aristóteles, que foi aluno dos conceitos de Platão, falou, não, acho que você está errado, beleza está só na proporção, Platão não, acho que está no suprassensível. Mas, na verdade, o belo é isso, o belo é quando é a junção das coisas que Deus criou, é quando você se autoconhece, quando você traz um pouco da proporção divina que está nas coisas da natureza, que é a proporção áurea, e quando tudo isso entra em conjunto, traz a beleza. Então, é isso. A Bíblia tem até receita de bolo, né? Brincadeira à parte, tô falando assim, tem tudo lá, né? Assim, a gente não... E é bacana demais você trazer esse conceito, eu nunca tinha parado para poder pensar por essa ótica. Mas realmente a gente só descobre, né? Até o que a gente acha que é inovação de tudo, não, você apenas foi agraciado por Deus para poder vir para você o ato da descoberta. E você descobre e você coloca aquilo dali para frente, né? E a sua ousadia, na verdade, e é muito bacana, cara, o Elias enxergar isso, porque eu também vejo assim, a gente erra na vida, né? Eu acredito que eu já errei algumas vezes por não ter enxergado que já estava no meu próximo nível, tipo assim, porque nós temos nível. O que ele falou para você da criança são ciclos, níveis, degraus, cada um chama de uma forma. Mas a gente tem que entender que, assim como Deus, né? O amor de Deus e o entendimento da palavra, enfim, ele vai te dando alguns copos, você enche o copo, ele vai te dar o próximo nível. E ali tem mais desafio, né? Por exemplo, poxa, você está no próximo nível agora, que saiu do seu Elias. E você está empreendendo. A gente estava aqui na nossa resenha antes. São novos desafios para você. Provavelmente o cortar cabelo, o visagismo, a imagem, a mentoria, já não vai ser problema para você mais. Mas você foi chamado para o próximo nível, que é empreender, que é criar o seu próprio negócio físico agora. Você ter funcionário, você ter gente, você ter problema, né, cara? Porque, na realidade, assim, já mesmo dentro do Elias, a gente já vem empreendendo com os infoprodutos. Porque, na verdade, assim, para a minha consultoria funcionar, hoje a equipe do seu Elias, eles não cuidava dessa, até porque é tão novo o que eu criei, que a funcionária dele não sabe nem vender o meu produto. Então, eu já tenho uma funcionária, né, que é a Ana, que ela vende a minha consultoria. Então, mesmo atendendo o seu Elias, hoje eu meio que subloco o local, pagava uma porcentagem por estar usando aquele espaço, mas já esse cliente de consultoria, muitas das vezes, era captado pela minha rede, fechado pela minha rede, meio que eu estava só executando ali dentro daquele espaço agora. Então, já venho empreendendo, né? Nossa empresa de infoprodutos, que é a formação Barbeiro Visagista, é um curso para capacitar barbeiros, para eles deixarem de ser meros cortadores de cabelo e ter uma cultura diferente, saber conversar com o cliente, saber falar, saber olhar para o rosto e ver mais do que cabelo, ver uma pessoa sentada ali que é pai, né? Porque um dos momentos mais importantes da vida, né, de um homem, ele procura um barbeiro, né? Sua filha vai formar, você tem que estar com a barba feita, o cabelo, a sua imagem. Já parou a pensar que até o Bill Gates, o Elon Musk, num dos momentos mais importantes dele, ele vai ter que sair de onde ele está, com o corpo dele, ele não pode delegar isso. Ele tem que ir até um local, alguém tem que ir até ele tem que dedicar o tempo para quê? Para cortar o cabelo dele, fazer a barba.
Então, tipo assim, é muito importante, porque a sua imagem, a sua identidade é você. Dependendo de como a cara do Elon Musk tiver, lá do Bill Gates, né, o seu rosto, você fica até sem graça. Nossa, imagina se pega a sua barba e tira ela inteira. Ou faz um formato aí que não te agrada. Deixa só um bigodinho de Hitler aqui. Você fala, meu Deus, não sou eu. Você ia ficar até sem graça de fazer o podcast, não ia ser você. Eu não Você é... deixa de ser você. Você nem faria, você ia marcar para outro dia. Ô, Marco, a gente falou um negócio, eu meto É. em casa. É assim, todas as vezes as pouquíssimas vezes que eu tiro a barba, pode contar aí, né? No meu tempo que eu tenho barba, que sei lá, desde 17, 18 anos, que eu tiro a barba, que eu saio do banheiro, minha esposa fala, não, não, não. Volta o homem que ficou lá dentro do banheiro, me devolve o que estava lá, porque a gente perde a identidade, Sim, a pede. característica, né? E a identidade, as formas geométricas do rosto, tudo significa algo. Então, a forma como o seu bigode é feito, o formato da barba, cada jeitinho é uma comunicação. E essa comunicação, ela influencia quem está te vendo e ela influencia você mesmo o tempo todo. As formas geométricas criam emoções, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, um bigode com linha inclinada, ele sempre vai passar a sensação de criatividade. Parece que só de você olhar para mim, o cara trabalha com arte, pintura, um bigode bem grosso para baixo, delegado, né? Expressa força, poder. Por quê? O homem, Deus criou lá, homem testosterona, mulher progesterona. O homem vai trabalhar, desde lá do início da Bíblia, vai trabalhar e a mulher vai sofrer com parto, né? Vai cuidar do lar, da casa. Né? O homem vai ir para o sol, capinar, enxada. Então Deus te deu o homem barba para proteger o rosto do sol. Então a barba é um sinônimo de testosterona, de força. Então quanto maior, mais você vai passar poder, brutalidade. Por isso que o lenhador grande passa brutalidade. Menor, limpinha, vai passando mais limpeza, né? O cara, o advogado ali, clean, tal, médico, que tirou tudo, mais bonzinho. Vai crescendo, vai força, poder. Quanto se dá muito, até pesa, né? Lenhador, né? Aquele cara, ogro, né? Porque é sinal de texto. O bigode ele protege o homem de possíveis doenças, né? Então, o bigode ele é feito para proteger você de doença. E aqui do sol, né? Então, existe uma história para tudo. Né? Tem até a história do degradê. Quem que inventou, por quê? Né? Para tudo. Tudo tem uma explicação. Que massa, cara, que aula! E realmente, assim, o lenhador é aquela imagem mesmo de um... Isso. Eu não consigo ver, por exemplo, uma pessoa mais magra, mais menorzinha com uma barbona, né? Assim, Sim. não que não possa ter, mas é o estilo mesmo, né? Uma Exato. coisa para cada um, assim, Exato. para cada profissão, para cada conceito, para cada momento de vida, né? E show de bola, cara. Sobre seus empreendedorismo, né? Assim, agora você vai ter que Eu usar. até, inclusive, estava falando, né? A gente vai. É tanto conhecimento que você Não, vai cara, a gente vai colocar. emendando, vai lá, volta. Ô, meu irmão, ó, e uma coisa, são 10 horas da noite, né? A É, gente já trabalhou o dia todo, já então conversei vamos. com. Já passou hoje quase 20 clientes na cadeira hoje. Então, Então, já você já conversei não com tem todos assunto eles, eu mais. converso de tudo. Todos eles me perguntaram da barbearia, como é que vai ser, como é que vai chamar, o que vai ser. Ou seja, já está confundindo aí. Será que eu já falei isso ou não, né? Mas É, vamos puxando aqui. E dentro dessas separações de palavras que eu falei com você, quando eu paro aqui para poder aprender, uma outra muito importante é a adaptabilidade. Assim, para poder empreender, a gente tem que sim, se adaptar demais, né? O é, próximo nível que você está sendo colocado. sim. E você traz elementos aí que é justamente, poxa, eu me adaptei ao método, enfim, fui adaptando o método. Poxa, eu não sabia como cobrar, então eu tive que contratar uma pessoa, ou seja, meio que trazer para a sua realidade, treinar aquela pessoa Treinar. e falar com ela, vai vender dessa forma. Isso. Certamente no início todo mundo estranhou, é igual você falou, não só É, por causa do valor, mas assim, como que você explica que você sai de um corte de R$ 100, R$ 200 para 70, um né? Que de é o seu mesmo. 70 ou 30 lá 30, do bairro, que você, R$ 7, então. R$ 7 para R$ 2.000. É claro que a gente não está falando aqui de tipos de público para tudo, tem também, se a gente for entrar nessa Sim, experiência do cliente, experiência de exato. mercado, você tem os tipos de cliente, os níveis, por aí vai. Mas é dificílimo você explicar que você sai de, vamos botar 100 para não ficar muito distante, de 100 para 2.000. Ou seja, você adaptou, você falou, olha, eu tenho que contratar uma pessoa para poder treinar essa pessoa e seguir em frente. Mas agora esse Marconi aí também vai ter que se adaptar a 2 lojas,
Duas, Isso. duas. É, Eu não sei nem, você já inventou um nome? O que que vai ser? Vai ser uma loja, vai é, ser um centro de cuidados? Como é é que vai tipo ser? Qual que é a isso, é classe um aí? instituto, é a ideia, um instituto de imagem masculina. Acho que é isso, né? Igual, né, eu estava falando, já vem empreendendo aos poucos, porque assim, só o fato de viajar, né, a gente vende a mentoria, além de cortar o cabelo do seu Elias, né, dava final de semana, entrava no avião, ia para vários estados. Então, viajei o Brasil inteiro ensinando. Já tinha um cachê ali de 7 mil reais, né, 5 mil reais, 4 mil reais, além do que produzia na barbearia, para ensinar as técnicas, ensinar como que o seu Elias funcionava, como que a gente cresceu, como que a gente fazia toalha quente, como que pega na tesoura, como que corta. Só que até então era técnico, né? Agora com o visagismo por que cortar assim, qual, né, dessa forma. E aí a gente vê evoluindo, tem equipe do digital, tem um produto, mas só que agora é preciso de uma cara. Além de ter isso, agora, tipo assim, chegou no ponto que os meus alunos, né, o próprio, a gente fala que é o universo, né, eu acredito quando o pessoal fala nessa teoria, mas o universo é uma coisa de Deus, né, é o próprio, a energia que é projetada, então, assim, que o fato da gente, a gente vai crescendo, a gente precisa de ter o nosso espaço, nossa cara. Todo mundo está querendo ver, olha, você cresceu tanto, tem tanto aluno, tem tanto cliente, viagem, mas cadê seu espaço? Cadê A seu local? materialização. A gente pode, Materialização. apesar que o digital é uma maneira de É uma de materializar, materializar. mas o nosso consciente ainda leva a ter um lugar É, físico. Tipo assim, deixa eu ir lá é, visitar o Marconi, deixa eu ir naquele lugar. exatamente. Porque por trás disso também a visita e tudo tem. Uma pessoa não vem de Portugal só para cortar o cabelo com o Marconi. Ela Ela vem para ter o quer o contato com contato, você, para poder, exatamente. enfim, ter ali a experiência de, O meu pô, conceito, 4 horas eu corto cabelo em 1 hora, né? Você, mas sim, a experiência de 4 horas, trocar uma ideia e o poder do network também, que é fantástico. exatamente, Mas enfim, te fantástico. interrompi aí para. Não. Aí, tudo isso para falar do nome. Vai chamar. O nome é um nome que eu falo assim, Deus que me mandou esse nome. Cara, que isso? Porque assim, eu já não queria colocar um meu nome no negócio, entendeu? Até para futuramente poder Já já não é escalar. você mais. É uma Você vai deixar um ideia, legado. é um legado, é uma ideia, não é o meu nome ali. Todo mundo vai saber que eu introduzi da mesma forma que a gente lembra do Fernal Bri, né? Mas não chama Fernal Bri, método Fernal Bri, não, é visagismo, né? Toma uma força muito grande, maior do que até a própria pessoa. É que nem a ideia lá do Marconi, criar o rádio. Todo mundo conhece o rádio, mas nem todo mundo conhece o Marconi, Perfeito. né? Então, mas eu acho que todo mundo vai lembrar desse nome, né? Momentum, momentum, Momento. momento de transformação, momento de metamorfose, um momento com Cristo, um momento de entender para que você está no mundo, um momento de entender seu propósito, um momento de entender a importância da sua imagem, do seu cérebro, do seu mindset, porque eu treino todos os meus clientes, eu ensino para eles o que é mindset, como que cada parte do cérebro está ligada a cada parte do rosto, né? O córtex está ligado ao terço superior, né? O sistema límbico está ligado ao terço médio, que é a parte emocional, e o sistema reptiliano está ligado ao sistema inferior, que é chamado de parte intuitiva, terço intuitivo, né? Que a gente chama de medição rei. E, né, a variação da quantidade de centímetros está ligado a como você reage, se você é mais emotivo, mais racional ou mais intuitivo. E logo isso a gente conecta com o temperamento que Deus te deu, se é colérico, fleumático, sanguíneo. Então, o formato do seu olho me diz se é mais melancólico, se é mais fleumático, o formato da sua orelha. Então, a forma segue a função. Deus ele é tão perfeito que a forma de todas as coisas tem uma funcionalidade. Não seria diferente você, né? Um trator tem uma roda grande para subir um barranco, um avião tem uma asa grande, né? Tem a asa para gerar estabilidade, um navio tem ponta para cortar água, entende? Um carro inclinado de Fórmula 1 é para ele conseguir ser veloz e gerar estabilidade. Já um Fusquinha que é redondinho parece mais bonzinho, não vai correr tanto, não vai andar. Por quê? Desde o princípio, homens linhas retas, mulheres linhas curvas. Então, tudo que tem linhas curvas no mundo é mais suave. Um anjinho que tem um cabelo cacheadinho, uma coroinha, que é a imagem que a gente tem hoje física de um anjo, né, na sociedade, é bonzinho. Por quê? Um palhaço que é bom é maquiagem redonda. Já o coringa que é um palhaço mau é linhas inclinadas, é instável, é lágrima, é ponta, a sobrancelha é muito inclinada. Porque a linha inclinada gera instabilidade, a linha vertical gera força, está ligada à gravidade, força da gravidade. Solta um objeto que ele vai direto para o chão, porque vai direto para a gravidade. Tanto que o maestro na orquestra, se ele faz esse gesto,
Qualquer pessoa, até uma criança vai saber que é uma nota de força. Tan. Se ele já faz assim, é suave. Tá? Se ele faz assim, é uma nota de dinamismo. Taran, né? Então, por quê? Porque força, estabilidade, linha horizontal, você se sente seguro quando você está no plano. O horizonte te transmite paz, segurança. Já a linha inclinada passa instabilidade, algo que está caindo, meteoro, né? Algo que está descendo, é instável, não é seguro. Um morro é diferente de um lugar reto. Um avião que está descendo. Um quarto. Imagina você chegando para dormir, o quarto ele não é quadrado, ele é triangular. Estranho, né? Você vai ficar até com receio de entrar, né? Triangular o quarto, né? Então, tudo que é inclinado vai trazer mais dinamismo, velocidade. Pode trazer criatividade, se for descendente, pode trazer até melancolia. A sobrancelha pode trazer velocidade, tipo uma sobrancelha, como é que passa? Mais Agilidade, agilidade, sim. né? Se ela é caída, mais melancolia, né? Se o rosto é mais redondo, mais suave. Se é mais quadrado, se permeia força, né? E aí eu ensino para os clientes a questão do cérebro, como que o cérebro funciona. 80% do seu dia é ligado ao sistema límbico, ou seja, você é controlado de forma, você não está percebendo, de forma inconsciente você está sendo controlado pelo seu inconsciente, que é o sistema límbico, e apenas 20% do seu córtex, né? Então, e tá ligado a esse terço, eu acho esse terço muito legal. Aqui é o intuitivo, né? Quanto maior o queixo, mais poder, mandíbula, poder, por isso que o Thanos passa poder, né? Já quem tem isso aqui para dentro mais tímido, um olhar maior, mais emotivo, um olhar mais baixo. Quem tem um olhar mais baixo, mais força, um lábio grosso. É que uma pessoa expressa mais de forma carinhosa. Se é mais fininho, mais ríspido, mais direto. Vamos falar, entendeu? Mais direto. Então, tudo comunica. Né? A forma segue a função. Quem declarou essa fala foi Louis Sullivan, um dos maiores arquitetos do mundo. Na verdade, é Deus que fez isso, né? Então, até os temperamentos de cada um seguem a forma como... Já viu que, por exemplo, como você vê a pessoa caminhando, sentando, você já começa a imaginar como ela é? Sim, Entendeu? sim. Porque a forma O corpo fala, né? segue a Aquela, função. Exato, aquela o corpo fala. O corpo fala, a forma fala, a roupa. Então, assim, a forma como você se veste, você está comunicando com o universo aonde você quer estar, onde você quer chegar na sua vida. Você se torna aquilo que você fala, que você vê e como você se veste. E com aquilo que você ouve, as pessoas que você convive, os livros que você lê, você está atraindo isso o tempo todo para você. E quem controla tudo isso é esse texto aqui, ó. Na verdade, todos os três textos, sim porque cada mesmo. um serve para uma coisa, né? Entrada, processamento e a forma como você expõe. O queixo é como você impõe o que você está pensando. Se você impõe de forma introvertida, se você impõe de forma intuitiva, se você impõe com força e poder, muita mandíbula, ou você impõe de forma mais suave. Se é mais quadrado, força, se é mais inclinado, espartano, com ação, se é mais redondo, mais bonzinho, mais ursinho, põe com mais bondade. Tem medo de falar um pouco aquilo que pensa. Né? A parte do texto de cima é mais razão. Se você joga o cabelo na testa, tipo o Debi Lloyd ali, vai ficar parecendo que pensa menos. O adolescente costuma jogar o cabelo muito na testa, né? Porque está no momento da vida dele que quer curtir, quer viver as emoções, a intuição, não quer ficar vivendo tanto racional. Já o James Bond lá, a testa Poder, aparecendo, né? que ele está pensando na o que ele vai fazer, cálculo, né? Então demonstra racionalidade, poder. Já esse texto aqui ele é fantástico, porque ele está ligado às emoções. Então, tudo que você vê sobe em milésimos de segundo para o seu sistema límbico. O que é um milésimo de segundo? O segundo é um, milésimo é tipo meio disso. Então, ele sobe o sistema límbico, essa imagem ela é processada em milésimo de segundo e essa imagem logo cria um sentimento. E o sentimento Que aí é enraizado que traz a cria... expressão, né? Exato, e isso cria... o sentimento cria uma ação. E uma ação cria um resultado. Então, eu entrei no quarto. A imagem do quarto triangular. O triângulo significa o quê? No nosso inconsciente, instabilidade. Lá na explicação lá antiga, que a linha vertical é força, então o que está entre elas é instabilidade. Então, eu entrei no quarto que é triangular, isso me gerou instabilidade, medo. Então, essa sensação me arrepiou, me deu medo. Inconscientemente, eu vou ter uma reação diferente. Eu não vou entrar imediatamente no quarto, eu vou ter medo, eu vou lá embaixo da recepção perguntar o que está acontecendo.
ou eu vou demorar a dormir, isso vai me deixar mais cansado, e meu outro dia eu não vou estar tão bem, não vou render no trabalho. Se tiver um imprevisto de emprego, talvez eu não vou passar, talvez eu não vou conseguir produzir, porque o quarto, a imagem dele me gerou uma sensação, isso vale para tudo. Então, se você vê uma pessoa muito bem vestida, você vai confiar nela. Se eu chego no aeroporto muito bem vestido, com uma roupa de alfaiataria, olhando dentro do olho da moça, tudo bem? Eu tive um atraso e eu queria entender aqui como que a gente pode resolver isso da melhor forma possível. Sou cliente de vocês aqui há muito tempo. Por cima, olhando por cima, bem vestido, com bom perfume, bom corte, com ar de determinação. Ela vai, nossa, eu tal, a gente vai te ajudar. Se eu já chego para baixo, com um cabelinho jogado na testa, com a roupa e com a voz meio que tudo bem aqui, é porque ela já vai olhar, não, é que você precisa de ir lá naquele guichê, lá naquele outro lugar lá. Entende? Então, ou seja, a sua imagem cria uma percepção do sentimento. Esse sentimento cria uma ação, a ação cria um resultado. Entendeu? Então, e é com tudo. Eu estou dando pequenos exemplos, mas existe uma grande variação. Então, o que você está vendo o tempo todo aqui, ó, tanto as formas geométricas quanto os símbolos, né, arquetípicos, né? Porque eu falei aqui dos símbolos arquetípicos. Símbolos arquetípicos são a base do arquétipo, né, segundo Jung, né, que é a psicologia analítica. O arquétipo é o contexto, é o conjunto. O símbolo ele é a base da base. Uma cor é um símbolo arquetípico. O branco expressa paz. Por quê? Tá ligado ao dia, porque Deus criou a noite e a treva, separou o dia das trevas. Então, de dia mais difícil, a noite é mais fácil ser machucado que de dia. Então, o psicólogo ele trabalha de branco por quê? O cara está com problema da mente. O preto vai fechar ainda mais. O branco traz paz. Se você se veste de laranja e vai trabalhar numa empresa séria, vai dar errado, porque o laranja tá ligado ao sol, carnaval, vivacidade, parece que o cara tá indo divertir com terno laranja, né? Quer brigar, começar a brigar na sua casa? Pinte sua casa de preto e vermelho. Nas paredes de preto e vermelho. Ó, você colocou aqui a imagem de um leão, né? Com a metade. Cara, isso é um arquétipo. Então, você vai começar a agir como leão. E está colocado aqui como de líder. maneira proposital. Quer caçar? Eu vejo as pessoas tatuando a imagem do Coringa, cara. O que o Coringa significa? Tristeza, foi maltratado e agora ele está incontrolável. Tanto que o ator, eu acho que é Heath Ledger que pronuncia, não sei se é assim. O Ledger. É Ledger que fala? Então, ele não... Enfim, um fim trágico, né? Ele teve um fim trágico, mas eu que estudo, né? Tem comprovações lá, a gente estuda artigo científico, a gente tem certeza que a imagem que ele se via todo dia, vou olhar todo dia no espelho. Nossa, vim inclinado. Você é instável, hein, cara? Isso é triste, hein? A sua família te maltratou, hein? Por mais que é um personagem, só que essa imagem entra pro seu cérebro, cria sentimentos no seu inconsciente e vai te levando no caso dele, levou esse fim. Tanto que, assim, o pessoal comenta, né, nos bastidores que ele já não conseguia deixar o personagem de lado. Exatamente. Antes das gravações, ele já chegava, ele já almoçava, dormia, enfim, ele começou o inconsciente dele tornou aquilo. Ele o próprio ser dele ali durante aquele momento, né? Tanto que ele teve esse fim trágico. Exato. E nós conseguimos trazer isso para a nossa realidade. No meu caso, eu não tinha essa postura de sentar, essa imagem. Eu vim da comunidade, entendeu? Então, a minha forma de falar, de portar. Então, quando eu comecei a me vestir, eu falei, cara, eu vou comprar uma Mercedes só porque Mercedes é um carro de autoridade que passa elegância. E fui lá e me posicionei. Entende? E isso foi me criando contatos. As pessoas começaram a me enxergar como empresário. Isso foi projetando também na minha situação oportunidades que em tão pouco tempo. Comecei com essa ideia no meio do ano, no início do ano. Agora já estamos indo para 12 unidades, vai ser um Balneário Camboriú, aqui em BH. Que eu não tinha coragem de abrir uma loja no prédio. Agora, 160 metros quadrados, tem hora que olha, meu Deus, que ousadia, isso? Irmão, ousadia, só continua, porque seu caminho já está trilhado, Amém. Já está traçado, cara. Não tem como você voltar atrás, não. O seu lance agora é você devolver isso. Alguns chamam de devolver ao universo, mas Deus não precisa de devolução, mas Exato. Ele se alegra por aqueles que fazem a obra dele Exato. em uma obra de servidão, né? Ele também se alegra por aqueles que, enfim, prosperam. Então, o que você está trazendo é prosperidade para você, para sua família, para seus irmãos que estão lá em Portugal, você já entregou para eles uma profissão, estão lá super bem também. E você tem uma menininha, uma criança, você tem sua esposa,
Deus se alegra, cara, por quem é ousado, por É quem isso. tem atitude e continua tendo fé, que você mantenha a sua humildade, cara, assim, É. diariamente, porque a gente sabe Amém. que é Amém. difícil, né? A gente Amém. sabe que quando a gente vai prosperando, a gente não entende que não é a gente, mas o mundo nos leva a acreditar que prosperidade é simplesmente grana. E prosperidade significa a jornada que a gente curte, a jornada que Exato. Deus coloca para a gente poder É, curtir perante o chamado que ele tem para cada um de nós, né? eu acho que eu até estava assistindo, eu tenho um cortezinho que eu separei na série The Chosen, né, que é Os Escolhidos, Sim, que é sim. incrível. E eu mostro para todos os meus alunos, mostro para meus clientes, eu filmei com o meu telefone e eu sempre, eu não perco a oportunidade de mostrar para todo mundo. Porque as pessoas às vezes ficam ali brigando para poder crescer, ganhar dinheiro e fazer aquilo tudo e não sei o que tem lá. E eu falo, cara, calma seu coração, fica tranquilo. Eu sei que assim, dá uma ansiedadezinha de que eu tô montando meu negócio, mas sério, lá no fundo, no fundo eu tô assim, cara, vai dar tudo certo, tenho certeza. Mas se não der também, na verdade já deu tudo certo. Se não der certo na percepção de algumas pessoas, né, não caminhou, eu faço de novo, isso é só uma coisa, são só matéria, entendeu? É só o físico. Aí eu mostro sempre essa série, que é essa parte que é Tiago chegando, ele chega para Jesus e ele fala com Jesus, Jesus, pô, cara, eu, minha perna tá doendo aqui e tal, eu quero ser curado e eu acho hipocrisia. Vou sair, você tá me dizendo que eu vou curar as pessoas, você tá me dando o poder de curar as pessoas, mas eu mesmo o Senhor não tá curando, né? E tá doendo, tal. E aí Jesus olha para ele, Tiago, meu querido pequeno Tiago, né? Ele fala, nem tem a tradução Sim. dessa parte, né? Até ele fala James, né? Little James. Little My James. Little James. É. E aí ele fala ali com ele e fala, Tiago, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Né? E ele chorando, com o coração aflito, querendo ser curado, vendo todo mundo sendo curado por Jesus, e ele não, né? Ele curando e ele mesmo, né? Não sendo curado. E aí Jesus vira para ele e fala, presta atenção no que eu vou te dizer. Tá? Você realmente quer ser curado? Ele fala, sim, muito. Né? E Jesus fala, cara, poderia te curar aqui. E você já tem já é mais do que suficiente você ter certeza que isso pode acontecer. Você já viu inúmeras provas disso, né? Você sabe disso, que eu posso te curar agora, em nome do Pai. E ele, então, mas você não vai me curar e tal. Então, Thiago, é o seguinte, cara, nós escolhemos você para essa missão porque nós acreditamos em você. E ele, não, mas é difícil, é um fardo, dos outros, eu me sinto um fardo nesse grupo, né? E Jesus até brincou, falou, oh, cara, isso não é um fardo, é mais difícil lidar com o temperamento do Pedro, do Simão, né, do Pedro, do Exatamente. que Com a sua você, com a sua lentidão. lentidão, vamos dizer assim. E Jesus falou, cara, eu tenho um propósito dos grandes para a sua vida. É, as pessoas, muitas das pessoas vão acreditar em mim porque eu estou curando, porque elas estão vendo a cura, estão tendo a cura. Mas você, Thiago, você vai mostrar para as outras pessoas que você me adora, mesmo não sendo curado, mesmo ainda não sendo curado. Porque não é sobre as coisas da terra, mas sim sobre as coisas do céu, né? Que eu estou aqui para trazer as boas novas sobre as coisas do céu. Então, eu poderia te curar agora, sim, seria uma ótima história, seria, mas já tem centenas de histórias assim, né? E daqui a pouco até milhares de histórias assim. Isso é uma boa história? É. Mas imagina a sua história. O cara que manca, que tem. Qual que era a dor? Ele tinha uma doença específica, tinha um nome? Eu não sei que ele Não, mancava. Ele tinha ele uma tinha dor problema na perna, na né? perna, né? E curava outras pessoas, enfim. E curava outras pessoas, mesmo com e as pessoas, ué, por que você não cura você mesmo? Você está me curando. Então, e as pessoas olham, olha, ele ama a Deus, independente, porque Deus, ele é Deus. Se ele, e as pessoas falam, bati o carro, não tive nenhum arranhão. Deus é Deus. E se tivesse arranhado, tivesse morrido, e Deus continuou sendo Deus. Entendeu? Esses dias, meu amigo meu que trabalhava comigo, Kelly, pai de 4 Eu filhos, vi. bateu a moto, né, voltando, atendendo cliente né, que o caminhão bateu nele, passou por cima, 32 anos, o cara tinha novo, fiel a Deus, assim, cristão, forte, firme, a família dele toda sabia do fervor dele,
E muitos converteram ali depois com a morte dele, muitas coisas aconteceram. Eu vi que até o Elias mudou a postura, até o próprio seu Elias mudou Sim, ainda mais a postura dele sobre a vida, sabe? Sobre as coisas. sim. Né? O seu Elias, ele doou mais de R$ 1 milhão para a África. Todo o evento lá para igrejas, missões na África, o seu Elias, né? Trouxe algumas pessoas da África no palco para poder ele, seu Elias, obrigado, cantaram uma música, o seu Elias está nos ajudando muito, falaram em português, dançaram uma música lá, e ele ajudou os filhos, né, da família dele, fizeram uma barbearia nova, porque o filho dele já era barbeiro também. Sim, Então a morte dele teve algum propósito aqui, de alguma total. forma, e tá tudo certo, porque daqui a pouco todo mundo vai estar lá mesmo. Até que quem tem 1 bilhão, quem tem 3, 4, daqui a 80 anos no máximo, a gente tá aqui, vai estar tudo morto já, né? O corpo físico, né? Vai estar debaixo da Perfeito. terra. E o que que vai ficar? Vai ficar o nosso legado, vai ficar o que a gente, a nossa conexão com Cristo, né? Se a gente aceitou as boas novas, né? Não todos nós somos pecadores, mas nós aceitamos que Deus e buscamos todos os dias ter uma vida com Deus, pedir perdão pelas nossas transgressões, entendendo o dia que a gente, né, a gente vai pecar, mas não é fazer de propósito aquilo, né? É começar a entender, nossa, cara, eu fiz errado, mas deixa eu pedir perdão aqui, não se afastar de Deus quando você está errado, porque a Perfeito. gente faz isso, né? Perfeito. Ser, Até porque o inimigo é astuto, ele tenta colocar na é, nossa mente que nós estamos traindo o Pai, enfim, né, de uma maneira não é, pecadora e tudo, e Deus falou está isso, ali, já levou, enfim, o que você é, traz para a gente é, cara, continua no processo, Deus te ama de qualquer jeito, assim, né, e está exato, esperando que a gente dê continuidade, é, e eu vejo, assim como o exemplo que você deu do Little James, e é, estou vivendo isso na prática também, sim. independentemente das idades, que é uma outra coisa que eu quero falar, você é mais jovem que eu também estou vivendo. Repare, os propósitos. Deus fez É, chamados para a gente sim, e o que não dá certo, a gente precisa de tirar como experiência e falar, tá, o que, que eu tiro disso daqui? Não foi a vontade dele, tá tudo bem, mas que a gente esteja alinhado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos dizer o porquê que aquilo dali não deu certo. E Deus continua sendo Deus, cara. Assim, continua né? Não sendo deu certo. Deus. Às vezes ele vai te dar um livramento que você só vai entender anos depois. E Só também não é antes. na hora. Talvez hoje, se suas Exatamente. barbearias, a gente ora para que tudo dê certo, porque se está plantado pelo coração É, de Deus ao teu, você pode ter sim. certeza que vai dar certo, né? Amém. Mas se não der certo, você não vai descobrir isso daqui a um mês, daqui a dois. Esse também é o tempo de Deus. Talvez você só vai descobrir isso anos depois do que aconteceu, né? Exato. Mas no final, Deus nos fez de propósito, nos entregou um chamado, a gente tem que respeitar o processo, a gente tem que estar cada vez mais conectado e sensível É, ao Espírito Santo, porque ele é, vai falando com a gente, vai nos exato. preparando e vai nos levando. Meu amigo, eu queria te agradecer demais aqui por esse papo. É, Poxa, aprendi muito aqui contigo. Obrigado por essa inspiração. Espero que tenha inspirado grande parte das pessoas. O Jornada Cast, ele não é um lance para poder atingir 10 milhões, 20 milhões. A gente está pelo processo. sim. E se for da vontade de Deus, vão ter 10 milhões, vão ter 20 É, milhões. com Mas a certeza. gente está falando também sobre qualidade, que a gente atinja os corações que Deus gostaria que a gente atingisse. Né? Que Com vai lá certeza. e plante a sementinha. E no tempo dele, talvez, daqui a 1 ano, 2, 3, ou eu recebo uma mensagem, ou você, ou o Fred, qualquer um, e aí os É, fatores do nada alguém me mandou uma mensagem falando que assistiu lá o episódio do é, Marconi. Não é do nada, já está é, escrito. com Eu queria que certeza. você deixasse um recado final mesmo, para a galera aí, deixar suas redes É, sociais também. Fica à vontade, o espaço é seu. perfeito. Acho que dá uma resumida, gente, agradecendo, acho que foi muito bom. Então, vale a pena finalizar algumas coisas aqui que eu penso que está ligado a quem eu sou hoje, né? Que eu acho incrível essa passagem, né? Vou reforçar que Jesus ele fala lá com o Tiago e ele fala, cara, imagina, uau, imagina como será você curando sem estar curado, será incrível, né? Ele fala, né? Amazing. E, né, Tiago, é só uma questão de tempo. Olha para mim, ele falou assim, você vai ser curado, mas no tempo certo, né? E é sobre, né, como Isaías fala, né? Imagina você pulando na vida eterna, né? Isso vai ser muito mais legal do que qualquer coisa. Então, tenha isso em mente.
né? Que, cara, independente do que estiver acontecendo, mantenha, né, feliz, mantenha com a visão, né, e hackeia todos os dias, né? Se eu posso te dizer algo que eu aprendi, né, com o visagismo, com Deus tem colocado, é hackear o tempo todo, ah, hackear a procrastinação, hackear a tristeza. Pensa comigo, é bom ficar triste? Não. Ou seja, então quando você ficar triste, tem que, pô, não é bom estar triste. Por que eu estou triste? Começa a se perguntar. Por que eu estou triste? Ficar triste é ruim, porque tristeza diminui a energia. Energia faz eu vender menos, faz eu ajudar menos, faz eu rir menos para as pessoas, faz eu ser chato. Então, não quero estar triste, começa a entender. Porque a tristeza pode vir de várias. A baixa energia pode vir de várias formas. Às vezes pode ser alguém que bate nas suas costas, e do nada você fica triste, você não sabe por quê. Só pode ser uma coisa muito simples. Pode, às vezes, há 10 anos atrás, alguém na sua família morreu, e alguém chegou em você e falou: Meus pêsames. E aí, 10 anos depois, alguém chegou: E aí, cara, tudo bem? Aí, do nada, passa como você está triste, você não sabe por quê. Ou você sente o cheiro de uma comida, esse cheiro pode trazer alegria ou tristeza, que é tipo, nossa, não lembrei lá daquela comida da minha mãe. Aí você já vem aquelas imagens da mesa, de todo mundo almoçando, e aí isso traz energia, alegria. Aí quando pensa que não, você está feliz, aí você vende mais, você trabalha mais, você lê um livro ali, você faz a mais, né? No nosso caso que é barbeiro, lá você vai falar para o cliente, nossa, pomada é assim, aí você aumentou seu faturamento, ajudou o cliente, ele ficou feliz, não, vou te indicar alguém. Contrapartida, você poderia estar triste, o cliente, não gostei desse atendimento, esse cara, não vou voltar aqui mais. Você tinha a oportunidade de ter vendido, porque o sentimento está sendo gerado. Então hackeia, cara, foca no que a gente chama no hábito, no gatilho, né? Que é o que está por trás. Seja mais inteligente que o seu cérebro, né? Tá triste? Começa a rir sozinho, assim, ó. Eu faço isso todo dia. Não tem como ser triste se você estiver rindo. O externo reflete o interno. Todo dia eu acordo de manhã, eu já bato o peito, hoje o dia vai ser maravilhoso. Dependente do sentimento que eu acordar, eu vou fazer isso. Eu vou orar, vou arrumar a cama, vou tomar um banho, vou lavar o cabelo, pôr uma roupa boa, passar um perfume, porque você já fala, pô, começou o dia, bora pra cima. Eu sou mais do que vencedor e eu tô aqui junto com o Leão da tribo de Judá e vai dar tudo certo. E Glória a nós Deus. nascemos para ser vitoriosos, Deus nos ama. Tem dia que eu pego o carro, coloco no voltão e eu já saio gritando, eu sou É isso, bilionário! Altão no meio da BR. é. E vou atraindo essas coisas, porque o que você fala, o que você pensa, molda o seu sentimento. O seu sentimento molda a sua ação molda o seu resultado. Em um ano eu adquiri resultados que eu não fiz em 10 anos, utilizando essas técnicas. Cara, quer conquistar algo? Escreve, prega na tua parede. Quer ter força? Prega um leão. Quer ter paz? Pinta de branco sua casa. Quer se sentir um empresário? Se vista como empresário agora. Aí, cara, não é caro. Entendeu? Cara, é não se vestir. Você consegue roupas, às vezes, em conta, se você tiver um bom gosto. É o nível. Entende? É a sua mentalidade. Então, coloque isso na sua cabeça, a sua mentalidade. Inclusive, o que faz eu conseguir cobrar R$ 2.000 no meu pote hoje é a mentalidade. Se você tem os barbeiros chegam e cara, não entra na minha cabeça. Como que um cliente que paga 70 vai pagar 2.000? Irmão, tem cliente para tudo, tá? Como é que o cara paga? Existe Samsung, mas as pessoas preferem comprar um Apple. Entende? Entendeu? Por quê? O valor que gera. Ah, por que uma pessoa paga R$ 4.000 numa bolsa da Louis Vuitton? 5, porque aquilo gera para ela autoridade, gera acesso, entende? Então não é todo mundo que vai sair pagando R$ 2.000 em minha consultoria, mas tem muita gente que paga. E para quem não paga, gera autoridade para essa pessoa, para talvez comprar um produto mais barato meu, ou de um aluno meu, ou de alguma coisa, entende? Então está gerando escala, está gerando autoridade para poder levar a palavra de Deus para outra pessoa, porque às vezes alguma pessoa não me ouvir, mas com alguma coisa, né? Tipo assim, Tiago, ele tinha a questão da perna dele. Né? Às vezes Deus me dá um carro, porque os meninos que vão fazer meu curso lá, uns 200, 300, 400, 2.000 alunos que estão no palco, ali no meio tem macumbeiro, tem pai de santo, tem cara divorciado, triste, pensando em suicidar, tem um monte, mas eles estão ali porque quer saber como que eu consigo cobrar 2.000. Eu falo, irmão, é o Espírito Santo. Joelha e fala para Deus, Glória a Deus. eu quero, o Senhor me ajuda porque eu não sou ninguém, entendeu? Eu não sou nada, então faz alguma coisa na minha vida, né? Me mostra, né? Mateus está escrito, né? Você só não recebe o que você não sabe pedir.
Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar com um monte daquilo e ele vai sair daqui e vai para lá. Entende? Se você falar com teu pai, me dá um peixe, ele não vai te dar uma cobra. Se você pedir para ele pão, ele não vai te dar pedra para você comer. Então, é porque realmente, quantas vezes você tem lido a Bíblia, quantas vezes que você ajoelha de verdade e fala, Deus, eu preciso de ti, eu preciso disso. Quantas vezes que de coração você se entrega e fala, eu confio, eu tenho fé, né? A ponto de confiar igual um dos discípulos que andou sobre as águas, né? Que no início não, né? Aí depois que ele falou, Mas mesmo assim, chega um momento que ele olha para o lado, ele né? olha para o lado. Ele não confia no Exato. Salvador que E está não na é frente difícil, dele. mas um pouquinho que ele foi já está na frente de todo mundo. Então, E mesmo assim ele desceu e Jesus estava Jesus lá. Vem aqui, meu estava filho. lá, vem aqui. Então a gente tem que confiar em Deus e descansar em Deus, né? É isso. Acho Boa, que irmão. é Sensacional. essa mensagem. Sensacional, cara. Pessoal, obrigado. Obrigado por mais um episódio aqui do Jornada Cast. De fato, a cada dia que a gente acorda, a gente tem uma oportunidade nova. E a gente fica tentando criar coisas mais difíceis. E a gente mesmo vai começando a criar obstáculos para a gente mesmo. No final, a oportunidade está te pedindo uma única coisa: apenas faça. E no mais, cada vez que fizermos e errarmos, nós precisamos de aprender que seja grato pelo que tem enquanto se busca o que quer. Valeu, moçada. Até o próximo episódio. E Marconi, mais uma vez, obrigado. Que Deus continue te abençoando muito, cara, durante a sua jornada. Amém. Valeu. Valeu. Valeu, Obrigado. moçada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.